Oi, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer enorme mais uma vez poder conversar com você. Bom, no vídeo de hoje, como você já pode ver aí, esse é o meu planejamento, o meu diário de bordo, o meu semanário dessa semana, tá? Hoje é segunda-feira, sentei aqui para fazer o meu diário de bordo. Tô um pouquinho atrasada, confesso, porque normalmente eu faço na sexta-feira anterior, mas enfim, não deu certo. No final de semana decidi curtir e tá tudo bem. A primeira coisa que eu começo a fazer ao desenvolver aí o meu diário de bordo Pro é voltar na semana anterior e ir anotando o que é que eu consegui desenvolver e o que é que eu não consegui desenvolver. Então, eu vou escrevendo feito nas atividades que foram desenvolvidas em sala, como você vê aí, e aí depois eu volto olhando o que é que eu preciso desenvolver com as minhas crianças, que foi deixado de ser desenvolvido na atividade na semana anterior, e aí eu passo a produzir a semana seguinte. A segunda-feira eu já tinha feito o diário, porque na verdade foi assim, eu precisava ter pelo menos a segunda-feira pronta, entende? Para eu chegar na escola sabendo o que ia fazer. Então, a segunda-feira já estava tudo certinho, eu tinha apenas que fazer a sondagem. Na realidade, o que mais que eu tinha que desenvolver na segunda-feira? Também a música Parabéns para você, porque foi o texto escolhido por nós, professoras do terceiro ano, juntamente com a professora de reforço, para fazer a reescrita, que é uma das partes da sondagem de língua portuguesa. Então, a sondagem ela é feita por leitura, escrita e a escrita de palavras. Então, o meu dia eu separei só para isso, até porque eu só teria 2 aulas, né? As outras 2 aulas seria de artes. Bom, continuando, como você pode ver aí, para desenvolver o meu planejamento, o material que eu estou usando com os alunos em sala de aula é o caderno da cidade, português e matemática. Estou me baseando mais neles, não que eu não esteja trabalhando com as outras matérias também, mas português e matemática, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco o dia da semana, então eu estou na terça-feira, e qual é a matéria que eu vou trabalhar na terça-feira? Matemática. Primeira coisa que eu escrevo aí no cabeçalho, primeira coisa que eu escrevo aí no caderno é cabeçalho, né, para colocar o cabeçalho lá para eles, é importante para eles pegarem a ordem. E o mais legal sobre o cabeçalho, Pro, é porque assim, tem a turminha que já está alfabetizada, né? Então, as meninas principalmente, então elas ficam, Pro, será que você pode fazer o cabeçalho em letra de mão pra gente copiar também? Então eu acabo fazendo 2 vezes o cabeçalho, um em letra de forma e o outro em letra cursiva. Vez ou outra eu gosto também de colocar um pedacinho de folha de caderno de caligrafia no caderno deles, para eles começarem também já ter uma base, uma ideia de como que é a letra cursiva, tá? Bom, tô voltando aí e mostrando o que eu tô fazendo agora. Eu vou recortar para você ver um papel da sondagem de matemática, porque a sondagem de matemática ela precisa ser feita com ditado de números. Essa é a sondagem. Tô falando da sondagem, é essa que vai ser lançada no SGP, tá bom? Então, tem os números específicos, sugestão da SME que foi passada, e a gente decidiu por seguir, porque assim, não tem muito para onde correr, tá? Então, o que eu escrevi aí no caderno? Primeiro, desenvolver o planejamento do dia 8/7, justamente porque no dia 8/7 a gente não teve tempo de desenvolver as atividades, então eu tenho que retomá-las. Então, eu desenvolvo essas atividades do dia 8/7, e eu coloquei aí, se possível, aplicar a sondagem dos números, o ditado da SME. Essa parte que eu estou grifando são os números de fato que os alunos precisarão escrever, né? Que são os números frequentes ou familiares, números opacos, números transparentes, aqueles que terminam em 0, compostos por algarismos iguais, permitem observar o processo de generalização, e aqueles que têm o 0 intercalado. Então, quais são os números sugeridos pela SME? 25, 200, 427, 274, 742, 3.099, 2019 e 1023. Aí do lado eu tô colocando uma observação dizendo: entregar folha de sulfite branca e sem pauta. São assim detalhes que eu claramente sei, mas eu logo penso: e se
eu não estiver naquele momento com a criança. A pessoa que for ocupar o meu lugar naquele momento, ela saberá de fato como deve ser feito, tá? E aí embaixo, tá vendo que eu coloco um asterisco? É só um lembretezinho, eu costumo fazer isso, né? E eu falo assim, pegar material, papel cartão ou EVA para montar uma atividade para o ensino dos numerais, contagem. Essa atividade se chama, não é nenhuma atividade, na verdade, é um material que vai me ajudar. Se chama tábua seguim, uma coisa assim. Não me lembro a memória, mas eu vou deixar aqui para você. Tábua seguim, então eu vou pegar o material, vou montar em casa, porque, pro de Deus, tem aluno que não sabe nada dos numerais, é uma pena e a gente tem que dar essa base, né? Então eu vou ver o que eu consigo desenvolver com eles, vou fazer o meu melhor para que eles consigam se desenvolver e não venha a ter dificuldades, por exemplo, nas 4 operações, né? Na adição, na subtração, na divisão e na adição, eu já falei? Bom, enfim, as 4 operações, tá bom? Costumo fazer uns desenhos aí nas linhas que sobram, sem problema nenhum. E a gente vai para a quarta-feira. Na quarta-feira, a minha aula é de língua portuguesa, pelo menos por enquanto, tá? Então, eu escrevo aí língua portuguesa, coloco o lembrete de cabeçalho, então é sempre importante para lembrar. E aí eu volto nas páginas anteriores para ver quais são as atividades que estão faltando, ó. Tá vendo que eu tô apontando aí para você? Essa última atividade eu não consegui desenvolver com os alunos. Tô vendo se tem alguma outra. Somente essa. Tem uma outra aí também, ó, que era uma lição de casa. Então, eu vou pegar essas atividades que estão atrasadas e vou lançá-las à frente, né? Lançar para a próxima aula. Então, eu coloco aí número 1, que é a primeira atividade que eu pretendo desenvolver. E eu coloquei desenvolver a cruzadinha e o caça-palavras, que tá lá no dia 7/7. Não vou repetir a atividade aí, por quê? Porque já tem colado lá no dia 7/7. Então, se eu volto lá, eu consigo enxergar tranquilamente essa atividade e desenvolvê-la, certo? Então, sem problema nenhum. Depois eu escrevi, enquanto os alunos fazem essa atividade, eu vou aplicando a sondagem de escrita e reescrita. Eu já apliquei para uma quantidade de alunos, mas sempre tem aquele que falta, ou tem aquele que vai só nesse dia porque é o dia da escala dele de aula. Então, eu tento aplicar para o máximo de alunos que eu conseguir. Volta aí para ver se tem alguma outra atividade que não foi terminada. E sim, olha aí, tem uma outra atividade. Então, eu coloco número 2, a segunda atividade. Lembrando, que assim, eu trabalho com todas as atividades e eu vou tentando desenvolver. Eu não corro muito, até porque as crianças elas estão em níveis de conhecimento diferentes, então não dá para correr muito. Então, se novamente não der para eu desenvolver alguma atividade desse dia aí, eu vou lançá-la para frente novamente, sem problema nenhum. Mas a segunda atividade, eu coloquei retomar o gênero entrevista para dar continuidade às atividades das páginas 18 e 19 do Caderno da Cidade. Essa daí, ó, tá vendo? É uma atividade que a gente precisa fazer no coletivo, preparar os alunos para que eles façam uma entrevista em casa e depois traga resultados para que a gente possa dar sequência, porque é uma sequência de atividades que tem dentro desse livrinho, né, o Caderno da Cidade. Eu achei bem legal, na verdade. A gente já começou a falar sobre a entrevista, coloquei 2 crianças, um para ser o entrevistador, outro para ser o entrevistado, e assim, eles até que curtiram. Mas por conta de tantas outras coisas que a gente tem que ir fazendo paralelamente, como essas sondagens, aí acaba atrapalhando, embarreirando um pouco. Mas a gente vai caminhando do jeito que der, né, Pro? Depois eu escrevo aí, se possível, hein, Pro? Tentar trabalhar a escrita de algumas palavras para incentivar a alfabetização. Então, como que eu pretendo fazer isso? Ao desenvolver a página 18 e 19, né, porque em coletivo a gente precisa encontrar, na verdade, elencar questões para ser feitas na entrevista. Então, a partir disso, trabalhar um pouquinho a alfabetização. Acho importante a gente, né, tem alunos que ainda tá no nível pré-silábico. Bom, depois, na quinta-feira, aulas de matemática. Então, é só matemática que eu vou trabalhar. Já escrevi aí, como você pode ver, cabeçalho. Retorno nos dias anteriores para ver o que é que eu preciso fazer, se tem alguma coisa que eu não desenvolvi. Pego o livro aí também para ter certeza do que é que eu preciso fazer, tá vendo? Então, aí eu tenho certeza, olha, matemática tá um pouquinho mais tranquilo de caminhar, não é
tão difícil quanto língua portuguesa. Então eu só tenho certeza. Tô contando aí a quantidade de números que precisam ser ditados para uma atividade. Essa atividade da apostila é um stop matemático. Nossa, quando eu era criança, eu adorava brincar de stop, mas era aquele stop de nome, fruta, objeto. Você também gostava, Pro? Na verdade, até hoje, se você me chamar pra brincar, eu vou brincar e vou ficar feliz. E claramente eu vou querer ganhar. Uma delicinha. Bom, se você também gostava de jogar stop, Pro, já deixa aí nos comentários. Hashtag sou do stop, ou hashtag sou da época do stop. E aí o que eu coloco? Número 1, na quinta-feira eu pretendo desenvolver só uma atividade, até porque na quinta-feira eu tenho apenas 2 aulas com eles. Então, desenvolver com as crianças que são presentes diariamente a atividade da página 25, que é o stop de matemática. Ditar os números. Aí eu coloco quais são os números que eu vou ditar para elas, tá? Porque nesse stop, ó, na primeira coluna eu vou colocar os números, e aí nas outras colunas eles precisam ir somando. Então tem, por exemplo, mais 10, mais 20, mais 30. Então eles vão ter que somar e depois lá na última coluna colocar o resultado. Os números que eu escolhi, penso que não são números difíceis. Eu escolhi 2, 16, 24, 48, 50, 77, 91, 111, 125 e 139. Nossa, já consigo enxergar toda aquela criançada quebrando a cuca. E o pior de tudo é que eles realmente gostam, né, Pro? Nossa, eu fico assim, muito animada. Animada mesmo, dá pra perceber até na minha voz, não dá, Pro? Mas é isso. E aí, pra finalizar, eu coloquei: enquanto os pequenos, né, esses que estão na escola diariamente, eles estão respondendo a brincadeira aí do stop, porque aí eles não vão precisar tanto da minha atenção. Então, enquanto eles estão respondendo, eu vou aplicar a sondagem de matemática para os alunos que faltaram ou que não estavam no dia de escala de estar presente na escola. Eu acho que assim fica mais fácil, né? Eu consigo dividir os 2 grupos tranquilamente e desenvolver. Pelo menos é isso dentro do planejamento, porque o planejamento ele é muito flexível, a gente não pode esquecer disso, né? A gente planeja, a gente quer desenvolver isso, mas não significa que ele vai seguir a risca 100%, mas eu gosto muito de sempre saber exatamente o que eu posso desenvolver ou não com as minhas crianças. E aí, por fim, nós chegamos à sexta-feira, para o último dia da semana. Na sexta-feira, normalmente, eu trabalho ou ciências, ou geografia, ou história, mas nessa semana, em específico, eu decidi separar para desenvolver as provinhas, as avaliações diagnósticas, sabe? Não são essas sondagens que eu venho desenvolvendo, são questões diferenciadas, que inclusive elas precisam ser inseridas em um outro sistema, que eu ainda não sei exatamente qual que é, mas logo mais tenho certeza saberei. Então eu coloco aí, sexta-feira, dia de mais sondagens. Chega a ser uma piada, mas não é uma piada, por favor. Coloco o cabeçalho, porque mesmo que os alunos não vão desenvolver atividades no caderno, somente as sondagens, eu gosto de fazer com que eles escrevam o cabeçalho e eles escrevam também o que é que nós vamos desenvolver. Então, por exemplo, sondagem de matemática, sondagem de língua portuguesa, tá? Porque os pais ou os responsáveis em casa, se pegar o caderno, conseguem ter uma noção do que é que eles fizeram. Então, eu coloquei aplicar passo a passo a sondagem de língua portuguesa. Observação: verificar as orientações de aplicação, se poderá ler ou não para as crianças. Assim, eu ainda não li as orientações dos professores, se é que tem, mas a gente sabe o seguinte: tem um grupo que é alfabetizado que vai conseguir desenvolver a prova, mas tem aquele grupo que não é alfabetizado, então eles vão precisar de leitura. E aí? Então eu tô fazendo aquela cara de ué pra você, Pro. Mas é isso, Pro. Depois eu coloco: se for possível e não tão cansativo para as crianças, tentar usar as aulas de leitura em inglês para desenvolver a sondagem de matemática também. Porque na sexta-feira eu só tenho 2 aulas, mas talvez por conta, né, de ser muito corrido, tentar com essas professoras especialistas, mas se possível, se eu perceber que as crianças estão muito cansadas, então eu nem tento. Bom, é isso, Pro. Esse é o meu planejamento. Você percebeu que eu não coloco as habilidades porque as minhas aulas são baseadas nos cadernos da cidade e os cadernos da cidade são baseados nas habilidades. Então eu não preciso de toda essa redundância. Eu espero ter contribuído de alguma forma e espero te encontrar no próximo vídeo. Inscreva-se no canal!